Jesus garantiu: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Certo dia, percebi que a palavra testemunho, na língua grega original, significa algo que serve como evidência, como prova. Essa descoberta aumentou a convicção de meu coração de que o nosso ministério atualmente deve imitar o ministério de Jesus. Quando os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus se ele era o Cristo, receberam as seguintes ordens: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5. Jesus ordenou que os discípulos anunciassem a João o que estavam ouvindo e vendo. Eles ouviram o evangelho pregado e viram os cegos recobrar a vista, os coxos andarem e outros milagres. A mensagem de Cristo era acompanhada pelas evidências. Não poderia haver dúvida de que ele era o Cristo. Na Bíblia está registrado: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Esta é a mesma unção que recebemos quando ficamos cheios do Espírito Santo. Quando fomos batizados, recebemos esta unção e precisamos usar a unção que temos recebido para propagar o Evangelho. Precisamos voltar a acreditar que Deus pode realizar milagres através de nossa vida. Porque recebemos a unção de Deus na nossa vida, a unção do Espírito Santo, com o propósito de divulgar a palavra de Deus, de espalhar a mensagem do Evangelho, de sermos uma bênção nas mãos do Senhor. No mundo inteiro não existe o número suficiente de obreiros e ministros cristãos que demonstrem o que pregam, enfatizando o verdadeiro propósito de uma vida e ministério cheios do Espírito Santo. Consequentemente, muitos têm pregado e ensinado ano após ano com sucesso muito limitado na conquista de almas. Por outro lado, quando certos homens pregam a Cristo no poder do seu Espírito, milhares de pessoas se convertem, porque estes homens evidenciam de que Cristo está vivo e é real. O Evangelho do Reino deve ser pregado com evidências, deve ser pregado como um testemunho. Isto poderá ser feito apenas por homens cheios do Espírito Santo. Graças a Deus, esta é uma experiência que todo cristão pode desfrutar, independentemente da sua denominação. Recebei o Espírito Santo. Esta é a orientação de Jesus, dada a cada um dos seus seguidores. Na época de Filipe, não bastava simplesmente ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas precisavam ver os milagres que evidenciavam a verdade proclamada pelo discípulo. O mesmo se dá hoje, são os milagres que testemunham o Evangelho. E é o Espírito Santo quem capacita os cristãos para esses milagres. Uma vida cheia do Espírito Santo. A testemunha que produz evidência no tribunal é quem garante a vitória no processo. Está escrito na palavra de Deus: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. Filipe anunciava a Cristo e o fazia com provas. Ele apresentava evidências da mensagem do Evangelho que pregava, porque a vida dele era uma vida cheia do Espírito Santo. Os milagres confirmavam seus sermões. Os milagres
confirmavam sua pregação. Os milagres convenciam o povo. Todos ouviram a mensagem, viram os milagres. Com isso, uma cidade inteira foi atingida pelo Evangelho. E Samaria era uma cidade bastante iníqua. Na época de Filipe, não bastava simplesmente ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas precisavam ver os milagres que evidenciavam a verdade proclamada pelo discípulo. O mesmo se dá hoje, são os milagres que testemunham o Evangelho. É o Espírito Santo quem capacita os cristãos para esses milagres. Ao fim de uma de nossas grandes cruzadas no Chile e na América do Sul, certo pastor disse: mais conversões foram registradas nessas 3 semanas de evangelismos, com milagres convencendo o povo sobre a verdade do Evangelho, do que nesses últimos 100 anos em que pregamos os nossos sermões tradicionais de teologia. Se é fundamental que os homens creiam no Evangelho, eles necessitarão não somente ouvir a mensagem, como também ver a confirmação sobrenatural. Paulo testemunhou: o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. E ainda disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas, glória a Deus, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Paulo, falando sobre os sinais e os prodígios de Cristo, operou por intermédio dele pelo poder do Espírito Santo e testificou que o propósito dos discípulos de Jesus era conduzir os gentios, os não convertidos, à obediência através da palavra e de obras. Romanos capítulo 15, versículo 18 ao 19. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, encontramos uma declaração sobre a salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. O Evangelho foi anunciado com evidências, a mensagem foi pregada com provas. O próprio Jesus foi varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Atos capítulo 2, versículo 22. Pois Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 10, versículo 38. O mundo precisa de mais pregadores e cristãos como Paulo, que evangelizavam e testemunhavam em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. O mundo precisa ouvir este evangelho como testemunho. As boas novas precisam ser proclamadas com provas, com evidências. Certo sacerdote de destaque diz: achamos cada vez mais difícil persuadir as pessoas a aceitarem o evangelho pela metade. Ele reconhecia que, para os homens crerem nas promessas de Deus no que tange à salvação dos pecadores, devem ser ensinados que as promessas de Deus relativas a curas de enfermos são possíveis, porque todas quantas promessas há de Deus são neles, em Jesus, sim, e por ele o amém. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Jesus disse que o evangelho seria pregado para testemunho. O mundo está esperando por homens com fé ousada, que proclamem no poder do Espírito Santo a ressurreição de Cristo, por homens cuja pregação está unida à demonstração poderosa através de sinais e de milagres que testemunham o Cristo vivo. Durante 7 anos, eu e a senhora Osborne procuramos entreter os auditórios com a nossa música. Ambos músicos apreciavam o papel que a música ungida poderia desempenhar na proclamação do Evangelho. Porém, após termos experimentado o poder milagroso do Espírito Santo, efetuando cura de enfermos, passamos a ganhar mais almas para Cristo em uma única noite do que tínhamos conseguido no decurso dos 7 anos durante os quais utilizamos a música sem milagre algum.
Essa grande tenda do povo de Israel era chamada de Tabernáculo do Testemunho, porque durante 24 anos, por cada dia, o poder de Deus era evidente nela. No Santo dos Santos havia a constante presença milagrosa de Deus. Outras nações poderiam construir tendas como aquelas construídas por Israel, poderiam empregar os mesmos materiais, mas algo faltaria: a glória da presença de Deus, o testemunho milagroso de Jeová. Jesus prometeu: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Paulo disse: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Agora nós somos as suas testemunhas, somos seu tabernáculo do testemunho. O poder milagroso de Deus pode ser evidenciado em e através de nossas vidas. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 15. Pedro, preso após a cura de um aleijado, pelo poder do Espírito Santo em sua vida, declarou, estando de pé diante do tribunal, que de Jesus eram testemunhas. Atos capítulo 3, versículo 15. Os homens fazem seus discursos, mas sem o poder do Espírito Santo não têm capacidade de testemunhar com provas. O poder milagroso de Deus deve estar presente em nossa vida para comprovarmos os resultados. Uma coisa é dizer: sou membro da igreja, ou um ministro, ou um pregador. Outra é: eu sou testemunha de Jesus Cristo. Onde quer que os pregadores da primeira igreja cristã anunciassem o evangelho de Jesus ou confirmavam com sinais e milagres, aqueles homens são os melhores exemplos para seguirmos hoje. Por isso é necessário orarmos mais, buscarmos mais e pedirmos a Deus que derrame a unção do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos ser testemunhas poderosas da pregação do Evangelho, testemunhas poderosas que preguem a palavra de Deus com evidências de milagres e maravilhas. Você está disposto ou disposta a pagar o preço da oração, a pagar o preço de orar, a buscar o Senhor para receber este poder em sua vida? Então, por que não começar a partir de agora? Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.